E aí, gente? Oi, Estamos nós pessoal. aqui novamente, hoje em casa, e vamos apresentar para vocês um videozinho novo, na verdade com um roteiro. O pessoal, Roteiro grande. o pessoal da célula da Andressinha mandaram para nós um roteiro, pediram que nós falássemos um pouquinho de várias coisas, e aí, então a gente vai seguir esse roteiro para apresentar para vocês esse vídeo, e vamos ver o que vai dar. A primeira coisa que eles pedem para a gente falar um pouquinho é a respeito de quem nós somos, quem nós somos, nossa apresentação. Então, bom, eu sou Samuel Cianelli dos Anjos, eu nasci em Santos e sempre vivi em Santos, só saí quando eu fui para o seminário. Depois do seminário eu já voltei para Santos, até que nós nos casamos. Sim. E já casados continuamos a morar em Santos. E só saímos novamente quando fomos para o treinamento da UEM, treinamento missionário. E depois, logo desse treinamento, a gente praticamente já deixou de morar em Santos, porque depois fomos morar para São José, onde era o treinamento missionário. E depois disso já viemos para cá, para Portugal. Eu tenho 25 anos, praticamente 5 anos de ministério pastoral. E agora iniciamos no Ministério de Missões. E esse sou eu. Sempre gostei muito de esporte, é por isso que nós estamos aqui também. E sempre servi a Deus. Na verdade, me converti com 7 anos, é o que eu me lembro, né? Com 12 anos eu me batizei e já desde então sempre estive na igreja, sempre estive servindo. Não foi nada muito especial, como com algumas pessoas, né, que tem uma conversão muito diferente. Mas ao mesmo tempo eu entendo que isso me torna especial. Eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso lá mais pra frente, que tem um pedaço que é só sobre o chamado e ministério. Aí eu falo um pouquinho mais a respeito disso. Mas esse sou eu, rapidinho, uma apresentação de quem eu sou. Sim. Fala aí você agora, Flor. Bom, muitos de vocês já me conhecem, eu sou a Claudinha. Estive com vocês por uns 10 anos nos acampamentos, vi muitos crescerem e tenho 29 anos. 29. Estou quase com 30, como a Sandy. E estamos casados há 5 anos. Nosso preparo para vir para Portugal, eu acho que a gente vai contar com mais detalhes na parte de chamado também. Tá bom? Então pode você começar a falar sobre o seu chamado. Tá. Para o ministério. Ó, eles perguntam aqui assim, ó. Vocês sempre tiveram vontade de servir a Deus em um campo missionário? Pois. Então, foi assim. Na verdade, eu desde a época que eu fui pro seminário, também já foi algo especial. Eu recebi o chamado, eu tinha 12 anos, mais ou menos. Não levei muito a sério, também era muito criança. Depois, novamente, com 15 anos, fui relembrado desse chamado. Também na época não levei muito a sério. E depois dos 16 para o 17, já no terceiro ano, quando eu estava me preparando para a faculdade, então Deus me incomodou e eu deixei de me preparar para o vestibular e comecei a me preparar para ir para algum seminário. Nessa época eu ainda não pensava... Bom, eu já pensava assim em missões. Já pensava em missões porque o pastor que me despertou novamente para o ministério, ele falava sobre missões no culto. Então eu me senti chamado para missões, não para pastoreio de igreja local. Acho que nunca foi esse o meu objetivo. Eu sempre tive essa ideia de que eu iria para um seminário, iria me preparar, iria ter um tempo de experiência como pastor, porque seria muito importante para o ministério que eu pretendia exercer, e depois sairia para missões. Então, sempre tive sim esse chamado, essa intenção de chamado de missões. Assim, para mim, viver Cristo é ser missionário. Isso a gente fala bastante, com certeza vocês já ouviram falar a respeito disso.
E não é porque se vai para um campo que você é missionário ou não, na verdade. E viver Cristo é ser missionário, né? Tá nos pregando Jesus Cristo todo o tempo. Então, isso só fortaleceu no meu coração o tempo de seminário e a ideia transcultural também. Então, aí que está o diferencial. A questão de campo missionário está mais na ideia de mudar de cultura, né? De sair da sua cultura, de sair do que você está acostumado e ir para alguma coisa diferente. Então, isso sim, sempre houve no meu coração, sempre tive esse desejo. E, na verdade, o seminário e todo o treinamento pelo qual eu passei só fortaleceu essa visão. Acho que foi isso assim que aconteceu comigo. Aí a Cláudia fala um pouquinho, talvez depois a gente complemente. Uhum. Bom, para espanto geral da nação, a minha resposta é não. A pergunta que foi feita, se eu sempre tive vontade de ir a um campo missionário, não. Eu nunca tinha pensado eu mesma nisso, né? Eu tinha sonhos, desejos de ter uma profissão, de casar, de ser mãe, mas eu nunca tinha pensado em sair do meu país, de sair de perto da minha mãe e fazer o que os missionários fazem, né? Os missionários transculturais fazem. Mas eu fui descobrindo aos poucos que Deus já tinha me chamado, acho que desde que eu estava na barriga da minha mãe, porque durante a minha vida, coisas que foram acontecendo, situações que Deus ia me falando, e eu ia negando, assim, eu falava, acho que não tem nada a ver, né, não sei. E como eu já falei uma vez na igreja, que eu via os missionários contando as suas experiências lá na frente, e todas as dificuldades que eles contavam, especialmente no início, de quando eles chegavam, o quanto eles sofriam, e eu falava, gente, eu não vou fazer isso não, acho que não tem nada a ver comigo, né? Mas eu sentia sempre um incômodo muito grande no meu coração. E até quando eu tive certeza mesmo que eu deveria ir, que Deus estava mesmo me convocando para ir, foi no ano que a gente foi ao Teen Street Brasil. 2011. No início de 2011 ou 12, não sei. E a Andressinha tava com a gente e eu acho que ela se lembra. Eu acho que ela lembra que eu tava assim com o bico do tamanho do mundo, porque eu não queria ir pro Teen Street. Eu tava indo mesmo para acompanhar o Samuel, mas eu falei, eu não acredito que eu vou passar 10 dias, né, lá. E eu falava, eu tenho meu trabalho, eu tenho as minhas coisas. Então, foi 2012, assim, 2012, né? Então eu não tava muito com vontade, não. E a Andressinha tava com a gente, acho que ela lembra, né? Que eu não tava nem um pouco com vontade. Mas lá eu fui muito desafiada por Deus. Deus abriu a minha visão, me mostrou a importância do trabalho dele, me fez começar a amar, simplesmente sentir um amor muito grande por testemunhar de Jesus, por dar amor para as pessoas. E ali foi mesmo que eu senti que, olha, você está sendo chamada para missões, de novo, porque Deus está te chamando há muito tempo, você está dizendo não, negando no seu coração, mas agora fique você sabendo, dona Claudinha, que você vai, e será em breve. Então eu falei, bom, tudo bem, aí começou todo o preparo, até a gente ir pro treinamento, tudo bem. E quando nós chegamos aqui, só falando um pouquinho dessa parte de chamado, nós passamos um período aqui de adaptação e tudo mais, e eu já tinha confirmação de que Deus tinha me chamado mesmo. Quando Ele confirmou, eu já, no treinamento e tudo, eu já não tive mais dúvida disso. Apesar das lutas, né, que fazem a gente balançar um pouquinho. E aí eu conheci aqui alguns missionários, eu e Samuel nós conhecemos alguns missionários, né? E entre eles a gente conheceu um pastor chamado Calixto, que ele trabalha na Junta Batista de Missões Mundiais. E aí eu conheci ele, conversamos bastante com ele, coisa e tal, e um dia eu contei pra minha mãe sobre isso. Falei, mãe, nós conhecemos um pastor que é uma bênção, que tem cuidado da gente, tem nos dado muito apoio. E aí eu contei quem era, e aí a minha mãe me falou, minha mãe começou a chorar e ela falou assim, filha, quando eu tava grávida de você, esse pastor Calixto da Junta foi na igreja que eu morava lá em Minas Gerais, que foi onde você nasceu, e ele estava pregando sobre missões. E ele estava falando que precisava de muito mais obreiros para missões. Então, a minha mãe começou a sentir que Deus estava chamando o meu irmão para missões. Meu irmão é pastor, vocês sabem. E ela falou assim, Deus, não chama meu filho para missões, não tira meu filho de perto de mim, por favor. E a minha mãe começou a orar pelo meu irmão e estava grávida de mim. E
ela sentiu, assim, ela me conta que ela sentiu que Deus falou, bom, tudo bem, eu não vou chamar ele para missões, mas ele vai ser pastor. E o meu irmão mora em Piracicaba, que é pertinho de Santos, tudo bem. Só que ela esqueceu de orar por mim, que tava na barriga dela. Acho que ela nunca imaginou que Deus ia me chamar, né? E Deus me chamou. Então eu falo pra minha mãe que Deus deu um comeback na minha mãe grandão, né? Porque ele atendeu o pedido dela. Meu irmão é um missionário, mas é pastor perto dela. E eu que tô longe, né? Ela não orou por mim, pra Deus não me levar. E aqui estou eu. Então essas coisas sempre vão confirmando, Deus vai mostrando. E eu tenho muitas lembranças da minha infância, eu já recebi algumas profecias, né? A professora da EBD chegar pra mim e falar, olha, Claudinha, prepara seu passaporte, porque em breve você vai embora, você vai ser uma missionária. E eu, né, falava, imagina, isso não vai acontecer. Então, assim, eu sei que Deus me chamou, eu neguei por um bom tempo, e quando eu resolvi aceitar, é a grande alegria da minha vida, eu me sinto muito privilegiada. A minha visão é que, assim, Deus não precisa de mim, Ele não precisa da gente. Ele nos dá o privilégio e a alegria de pregar a palavra dele. Então, foi assim que foi o meu chamado. E também, assim, eu fiz muita diferença na sua vida, né? Pra relembrar você de ser chamado. Verdade. Né? Porque, assim, Deus sempre colocou no meu coração essa convicção de chamado e de desprendimento da minha cultura e ir para outro lugar. Isso tenho certeza. Desde adolescente eu lembro disso. Primeira vez que tive a oportunidade de viajar para fora e ver como que são as coisas, ter uma visão diferente, uma perspectiva diferente do que é o mundo, eu já me senti tocado e pronto para servir. Fora do meu país, né? Então, quando eu conheci a Cláudia, eu já tentei sempre passar isso para ela, essa visão para ela. É verdade. Você sempre me passou assim que a gente está nesse mundo para servir a Deus e ao próximo. Então sempre foi essa abordagem do Samuel. Nós não estamos aqui para buscar a nossa felicidade, para buscar os nossos próprios prazeres e as nossas vontades. A gente está aqui para servir ao Senhor, para fazer o que agrada ao Senhor e servir ao próximo. E não que assim, como um cristão no dia a dia você não possa fazer isso. É claro que você pode. Com certeza. Mas a questão de missões, a diferença é que você tem uma oportunidade maior. É esse que eu vejo. Nosso privilégio hoje aqui, ou para todos os missionários, acredito que eu posso falar assim, é o privilégio de poder servir em tempo integral. É essa que é a questão. Você não tem que ter essa preocupação de um trabalho secular, onde eu dependa desse dinheiro do trabalho para o sustento da minha família e tudo mais. Claro que missões também, o nosso salário também é o que sustenta a nossa família, mas é diferente a forma como ele vem, a forma como acontece. Enfim, eu acho que é uma outra perspectiva, essa é a questão. É você ter mesmo o privilégio de servir em tempo integral, fazendo só isso, sabe? Você não tem que ter essa preocupação de eu tenho um chefe, eu tenho um projeto, eu tenho uma coisa assim. Porque no seu trabalho você também pode servir, logicamente. Você também pode ser luz. Mas a sua responsabilidade no seu trabalho é obedecer aquilo que é proposto para você ali, né? O que é bem diferente de quando você está em missões. Essa que é a questão. E Portugal, na verdade, aconteceu de repente. Nós tínhamos feito a viagem missionária para a Inglaterra em 2012, já com o foco de escolher um campo, de ter uma noção do que é um ministério de missões. E ao voltarmos da Inglaterra, nós fomos novamente para o Team 2013. Você foi sozinho, né? Eu fui só com o pessoal da igreja, com o Mateus, a Camila, a Julie, os jovens da igreja que hoje são os líderes dos adolescentes. Eu fui com eles para poder apresentar para eles o time, porque eu já sabia que nós não iríamos continuar ali na igreja, nós já tínhamos essa perspectiva de sair. E então eu fui ali com eles. E ali no team eu tive o privilégio de conhecer o Troy, que hoje é o nosso líder de campo aqui. E o Troy apresentou essa ideia. Na verdade, ele estava apresentando um outro projeto que ele ainda trabalha, que é o Transforma. E aí ele falou que ele tinha a ideia de vir para cá, para Portugal, e iniciar uma igreja, a plantação de igreja, e trabalhar com surfistas e coisa e tal. Perguntou se eu gostava de surfar. Nós gastamos talvez uns 15 minutos de conversa, não mais que isso. E rendeu.
E dali ele me passou o contato dele, passou o Skype, e a gente começou a conversar por Skype e tal. Oramos juntos. Oramos bastante a respeito disso. Nós decidimos que iríamos para a OM, não por causa disso, mas porque a OM seria um bom instrumento para nós irmos para missões. Então nós decidimos pela OM. E ali na OM, até o final do nosso treinamento, nós não tínhamos certeza que iríamos para Portugal. A gente seguia com esse plano de Portugal. Orando sempre. Porque na verdade é o que estava mais próximo da nossa realidade, é o que já estava mais encaminhado, mas sempre abertos para alguma outra possibilidade. Portugal mesmo veio no final do ano de 2013, quando nós tínhamos que finalizar o treinamento missionário e então começar a correr atrás de sustento. E para isso a gente já tinha que ter alguma coisa concreta. E Deus confirmou no nosso coração que podíamos seguir em frente com Portugal, que era isso que Ele queria para as nossas vidas. Então, realmente Portugal nunca foi um desejo do nosso coração, mas hoje é. Hoje é o que Deus colocou nas nossas vidas e hoje é o que nós amamos. Estamos aqui porque entendemos que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Sim, é verdade. Bom, eles pedem para falar um pouquinho da cultura e do ministério. Desculpa, gente. Vai lá. Bom, cultura e ministério aqui em Portugal. Bom, gente, desde que nós chegamos em agosto, né, aqui, e aí foi uma loucura. A gente ficou 2 dias. Em 2 dias a gente olhou 9 apartamentos. Foi super cansativo. E eu já orava muito desde o Brasil para que Deus providenciasse um bom lugar para nós, com uma boa vizinhança, tudo mais, né, com uma estrutura, mercado, essas coisas. Então essa casinha que a gente mora aqui hoje, esse apartamento, ele tá exatamente dentro daquilo que eu orava a Deus, né? Ela comporta uma família pequena, de 2, perto do metro, tem padaria perto, o mercado que é um pouco distante, mas assim, por que eu tô dizendo isso? Porque Deus, Ele atende, né? Ele já tinha preparado um local para que a gente pudesse se instalar aqui. Então, nós somos muito gratos a Deus por isso. Foi mesmo um achado e pelo valor também. Então, nós agradecemos muito. E aí, começamos a conhecer as pessoas, a gente foi recebido pela Igreja dos Irmãos aqui, nós temos o nosso pastor Joaquim, que sempre cuidou da gente, ajudou com burocracia, resolver as coisas, eu brinco as coisas da NET, né, que não chama NET aqui, chama nós, da Sabesp, que também não chama Sabesp, chama Indaqua, e tudo mais, enfim, muitas burocracias para resolver, a minha documentação, e nós recebemos muita ajuda. E nisso a gente foi conhecendo a cultura, conhecendo as pessoas, como elas se comportam, o que elas fazem, o que elas gostam e tudo mais. Isso foi muito bom. Eu não sei se eu me lembro exatamente de algum mico assim que eu tenha pagado, mas eu me recordo de uma vez que a gente foi com um grupo da OM que veio pra cá, a gente foi comer, elas queriam comer sardinha e a gente foi comer e eu fui chamar o garçom e eu chamei ele de moço, eu falei, moço, vem aqui. Aí ele olhou pra mim assim e falou assim, olha, moço aqui não é um elogio, eu sei que no Brasil mas aqui não é, moço você tá menosprezando a pessoa. Aí eu fiquei assim com um pouco de vergonha, eu falei, ai, me desculpa, porque no Brasil isso é um elogio. Assim que eu me lembro foi isso, né? Você já passou por algum? Também não lembro, porque na verdade, acho que talvez o treinamento serve um pouco para esse tipo de coisa, assim, você se prepara para evitar errar mais, sabe, assim. Claro, a gente sempre acaba errando, mas são coisas muito mínimas e que acabam passando despercebidas e mesmo as pessoas que recebem você aqui, os locais, eles também percebem esse seu cuidado ao falar, o seu cuidado no agir para com eles, porque de certa forma você veio preparado para isso, né? Então, assim, a adaptação ainda é um processo, principalmente porque nós não passamos por um ano. E por que um ano? Porque durante um ano você tem, você vive, né, praticamente tudo o que poderia acontecer. Então, por exemplo, uma questão bem básica, e agora no começo do ano todo mundo tem que fazer declaração de imposto de renda. Como que é isso aqui? Você tem que passar para poder ver como que funciona, né? A questão de médico, durante um ano você vai ter que ir no médico alguma vez, provavelmente. Então, eu fui. A gente acaba experimentando isso, né? Então, a adaptação está completa? Não, não está, mas graças a Deus, depois de 6 meses, especialmente o tempo de inverno,
nós conseguimos aprender muita coisa e a gente já se vira bem. Essa que é a questão. Uhum. Né? Também tem um outro ponto importantíssimo que foi Deus concedeu pra gente já o carro, Uhum. que ajudou, assim, nem tem como Foi um descrever. Ajuda muito o carro aqui, apesar de a gente ter o serviço público e usarmos bastante, né, de transporte, mas para qualquer lugar que você queira ir, que seja diferente, que você não vai ter um acesso fácil de transporte público, você pega o seu carro, vai, resolve essas coisas. Então tudo isso facilita bastante, né? Então, em termos de adaptação, graças a Deus, a gente se deu bem e também temos tido muita ajuda, o que é fundamental, fundamental quando você chegar no campo. Talvez até hoje, né, nós estamos recebendo domingo, vai chegar mais um casal que vai completar a nossa equipe. E hoje a gente pode apoiar eles muito melhor, com certeza, né, do que quando nós chegamos aqui. Nós tivemos apoio, claro, e temos tido até hoje, mas se nós pudéssemos fazer como nós vamos fazer com esse casal hoje, teria sido excelente, né, alguém fazendo isso conosco. Sim. Mesmo porque, por exemplo, a Cláudia falou da nossa casa, essa casa é ótima. Mas hoje que nós já estamos aqui há 6 meses, a gente já saberia onde escolher, o que escolher, como fazer, tudo isso. Isso já diferencia pra caramba, né? E então é assim, diferença cultural existe, é bem clara. Aqui é a Europa, né? O europeu tem as suas coisas. Não só por isso, mas, por exemplo, mesmo na fala, quando você chega, quem já teve a oportunidade de conhecer Portugal sabe, quando você chega aqui, na verdade parece outra língua o português de Portugal. É bem complicado de compreender, muitas palavras diferentes. Então, de verdade, os primeiros meses assim parecia que nós estávamos falando outra língua, muita dificuldade de entender. Ainda hoje tem pessoas que falam e a gente não compreende nada. A gente aprendeu bastante com o rádio, né? A gente punha o rádio com as notícias, aí a gente começou a aprender Isso, melhor. então todos os dias sempre estamos com o rádio ligado, sempre ouvindo e tentando prestar atenção na forma como as pessoas falam. E aí aqui a gente tem também os vizinhos que sempre estão conversando. Isso facilita pra caramba, isso ajuda bastante. Né? Então existe sim diferença cultural e a gente ainda está aprendendo a lidar com isso. O que não tem sido fácil, mas ao mesmo tempo é uma experiência muito boa. Né? Em termos de ministério, o que a gente tem realizado hoje, nesse tempo de adaptação, é basicamente estar no local onde nós temos a ideia de realizar ministério, ou com as pessoas com as quais temos a ideia de realizar ministério. Né? Então, nosso trabalho praticamente está sempre ali na praia, como nós falamos já em outro vídeo, onde a gente conhece a cultura, conhece as pessoas, conhece como funcionam as coisas ali, quem frequenta, quem não. Enfim, buscamos fazer algum tipo de contato com essas pessoas. Às vezes dá certo, às vezes não dá. E também é muito rotativo, então nós estamos falando de uma questão de uma cidade, né? Onde temos mais de 1 milhão de pessoas aqui. Então não é a mesma coisa que Santos. E mesmo Santos, assim, para quem vive aí sabe que para que você reveja uma pessoa também não é tão simples assim, né? Você precisa estar ali em contato no dia a dia. E é o que nós estamos fazendo aqui. Então, em termos de ministério, basicamente, o ministério que nós estamos propondo realizar, que vai ser trabalhar com surfistas e coisa e tal, com skate, o que nós temos feito é estar nos locais e descobrir como funcionam as coisas e quem são as pessoas que frequentam. Assim, a gente tem também a ansiedade. No nosso coração, claro, nós já queríamos que as coisas estivessem acontecendo, que a gente já estivesse compartilhando tranquilamente com as pessoas, que já houvesse uma estrutura. Isso tudo já, há muito tempo atrás, já estava no nosso coração e é o que nós queríamos. É o que nós queremos, na verdade. Mas tudo existe um tempo, e principalmente o tempo é de Deus, né? Mas o que a gente tem feito é o que é possível. Então, por exemplo, agora fizemos um contato com uma outra igreja que tem precisado de apoio. Então, domingo passado eu preguei lá, falei um pouquinho do que nós temos realizado aqui. Nós temos já nos apresentado a diversas igrejas para que os crentes daqui também possam nos conhecer, de alguma forma colaborar com o ministério. E assim, a gente tem se envolvido com o que aparece e com o que é possível.
mas na verdade o tempo que nós estamos aqui, por enquanto, ainda é um tempo de adaptação e requer que nós nos dediquemos a isso, sabe? Requer que a gente esteja aprendendo a lidar com as coisas e com as pessoas e com o clima e com tudo, né? Coisas que na verdade, quando a gente está na nossa casa, na nossa cidade, a gente nem se percebe disso, a gente nem sabe como é que funciona, porque você já está acostumado. Agora, quando você vai para um lugar novo, tudo é novo e depende desse processo de adaptação. Próximo ponto é a nossa vida. Ah, como Deus tem trabalhado nas nossas vidas. Isso é... Bom, para quem leu a nossa carta, especialmente essa última em que a Cláudia escreveu, até coloquei que ela foi uma carta especial, porque ela se esforçou para colocar bastante emoção e tentar transmitir a ideia pessoal do que Deus tem feito nas nossas vidas, né? Porque sempre nas nossas cartas a gente procura apresentar, de certa forma, um relatório, né, do que Deus tem feito e do que nós temos feito. Mas nessa última carta a Cláudia tentou colocar um pouco mais de emoção e explicar um pouquinho o que nós passamos. A verdade é que é difícil você se expressar assim, mesmo porque, ah, bom, você sabe que muitas pessoas quando estão te vendo, ou estão te ouvindo, ou estão lendo o que você está escrevendo, têm uma ideia diferente, têm uma ideia pessoal, interpretação, né? Cada um tem a sua interpretação. Então, por isso, muitas vezes a gente toma cuidado para falar, toma cuidado para colocar um pouco mais de emoção ou apresentar alguma coisa diferente, assim. Porque só quem vive é que sabe. Então, só quem vive é que sabe. Se você tivesse aqui, por exemplo, você estaria vendo como são as coisas, e nós estaríamos compartilhando pessoalmente para você como que é a nossa vida aqui, como Deus tem feito, o que nós temos feito. E assim funciona. Agora, a distância, por mais que a gente tente transmitir, sempre vai depender da sua interpretação, daquilo que você está vendo, daquilo que você está ouvindo, do que você já tem em mente a respeito do que é o campo, do que é o ministério, do que é Portugal, por exemplo, de quem somos nós. Então, isso varia muito. Por isso a gente tem essa dificuldade de compartilhar um pouco mais profundamente como acontecem as coisas e de como Deus tem feito. Mas o que a gente pode dizer é que tem sido uma experiência tremenda assim com Deus. Cada vez que a gente acerta ou erra e vê o cuidado de Deus nisso, vê a direção dele, nos pequenos detalhes principalmente, porque ainda não tem acontecido coisas extraordinárias, apesar de já haverem muitos milagres nas nossas vidas acontecendo no dia a dia, né? E aí sim a carta de oração pode apresentar esse tipo de coisa, como Deus tem trabalhado, como Deus tem agido. E, enfim, eu particularmente tenho muita dificuldade de apresentar qualquer emoção assim. Mas sim, tem momentos que você sente, que você tem saudade. E a verdade é que isso varia muito também. Assim, nós compartilhamos já, por exemplo, o mês de dezembro foi um mês bem complicado, porque é mês de festas, mês de estar com a família, e você se recorda desse tempo e tudo mais. E como para nós tudo é muito recente, isso ainda causa muitas coisas em nós, né, e tal. Então, é só Deus mesmo nesses momentos. Janeiro, por exemplo, que um novo ano, tudo isso, e o inverno, que complica bastante. Então, só Deus para sustentar esses momentos, que são momentos diferentes, coisas que nós nunca tínhamos experimentado antes, especiais também, que fortalecem o nosso tempo com Deus e tudo mais. E causam momentos bem específicos. Talvez que nem dê para compartilhar assim e tal. Eu acho que fica mais fácil vocês que estão acompanhando aí mês a mês as cartas de oração e alguns vídeos e coisa e tal.
realmente interpretar e entender o que acha que deve ser. Mais fácil do que simplesmente contar alguma coisa assim. Porque as experiências com Deus são muitas e Deus tem sido maravilhoso. E que talvez o que eu posso dizer que é mais marcante, assim, que faz a diferença, é mesmo o conforto de Deus. Como eu disse aí anteriormente, você já quer ter as coisas resolvidas, quer estar fazendo muita coisa, tem muitos planos, sabe? Sonhos. Mas as coisas acontecem devagar. Não sei se é especialmente aqui, mas aqui acontece assim. E Deus vai suprindo. E essa talvez seja as experiências mais marcantes. É você saber ter que esperar, não saber o que vai acontecer mais pra frente, mas ter a certeza de que você está no lugar certo, fazendo o que é vontade de Deus para sua vida e ficar tranquilo com isso. Acho que isso é o mais marcante. Tem alguma coisa para completar? Eu digo que assim, é um período que você tem que buscar muito mais a Deus, que você tem um momento de muito. Em que você se abre talvez mais profundamente o seu coração para Deus, porque você está emocionalmente abalado, né? Então, com muitas coisas acontecendo, você tem que buscar muito ao Senhor que te ajude, principalmente a aprender o que Ele tem para ensinar, porque esse período, eu entendi que esse período em que a gente está como se fosse num vale, é o período que Deus está ensinando, preparando a gente para o que virá, para o trabalho que virá. Então, eu sempre pedi a Deus, me ajude a aprender o que eu tenho que aprender logo, para que eu possa ser útil no futuro. E durante esse período, Deus também tem usado muito a gente, como nós já falamos, né? Nos nossos contatos, nas conversas com as pessoas. Então, nós nos sentimos felizes que, apesar de estar um preparo, Deus também tem nos usado, temos sido bênção na vida das pessoas. É. E para finalizar, o nosso pedido de oração. Bom, vocês têm saudade do Brasil? eu já falei que nós temos saudade do Brasil. Tá bom. Tenho saudade, sim. Bastante. A Cláudia especialmente, né? Nessa questão. Mas sim, dá saudade, claro que dá saudade. A gente sente bastante falta. Apesar de a internet hoje facilitar bastante. Sim. E pedidos de oração, basicamente o que a gente sempre tem colocado nas cartas. Que Deus possa nos sustentar emocionalmente, fisicamente. Graças a Deus a gente não tem tido nenhum problema muito sério de saúde. Gripe, essas coisas assim normais, com a mudança de temperatura, né? Mas que Deus possa continuar nos sustentando, nos fortalecendo. Pelo ministério, provavelmente esse mês de março, começo de abril, vai ter alguma coisa mais séria, assim, uma mudança. Nós vamos sentar, vamos conversar, planejar com o nosso líder de campo, não só o líder de projeto. Então, assim, as coisas começam a acontecer melhor, né? E também agora o tempo começa a mudar. Então, para que o Senhor possa dirigir nesse momento. E família, né? Que Deus possa também sustentar a nossa família no Brasil, cuidar, que não seja preocupação para nós, que tenhamos o foco aqui, né? Como que a gente fala? E, bom, família, a nossa casa aqui, que o Senhor possa também estar guardando, sempre sustentando a nossa casa. Que o Senhor nos ajude como mordomos do Senhor, né? Para que a gente possa também honrar Ele nessa questão. O sustento, que, bem, Deus tem suprido, a gente sempre coloca isso, que Deus tem suprido todas as coisas. Mas sempre é uma preocupação, mas a questão do sustento. E a gente sempre tem que estar batalhando por isso. É bom, né? Mas é uma preocupação que a gente tem que colocar nas mãos do Senhor. Então sempre é um pedido de oração. E pelos nossos vizinhos aqui, são muito especiais. Que o Senhor possa mesmo estar usando as nossas vidas para abençoar a vida deles. A nossa equipe, especialmente agora domingo, amanhã chega um novo casal para compor a equipe. Então, todo esse período de adaptação que eles vão passar também, que o Senhor possa sustentar a nossa equipe. E... por nós, né? por nossas vidas. Para que a gente se mantenha firme no foco, fazendo a vontade do Senhor sempre, com esse compromisso de fazer a vontade dele. O planejamento e tudo mais, isso
São coisas que fazem parte, mas se a gente não tiver o coração mesmo na obra, nada vai pra frente. É verdade. É isso. É isso, gente. Muito obrigada pelo Obrigado carinho mesmo. de vocês, porque vocês sempre mandam recadinhos. Eu fico muito feliz por isso. E obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada por orarem também por nós, estarem conosco nisso. Para a glória de Deus, né? Então, muito obrigada. Muitos beijinhos para vocês. Andressa, Bruno, Caio, César, Felipe, Karen. O Leonardo, a Letícia, Liana, Sandy, a Thaís, o Vitor e todo o resto da galera da BS aí que também tem participado. Aproveito já outras pessoas que possam assistir o vídeo, então queremos agradecer. Mantenedores, amigos, familiares, enfim, você que está nos assistindo por qualquer outra razão, que você também esteja firme aí orando conosco e agradecemos todo o apoio, todo o cuidado. Deus abençoe a todos e até uma próxima vez. Tchau, gente. Valeu. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau.